Simposios. Ahí comenzó Se repite. ¿Empiezo, no? Sí. Hola a todos, todas y todes, a los presentes, a los que nos ven desde otras latitudes. Mi nombre es Magalis Fernández y yo soy la coordinadora de estos simposios de literatura. Y bueno, voy a coordinar esta mesa específicamente de poesía. Antes quería agradecerle, bueno, a la coordinación general, que es Pedro Navarro, por la invitación, y claro, a Rodrigo Laviola, que es el jefe de la especialización de la UFRJ, que es el que nos ha puesto el comité científico acá, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa se llama Poesía del Barroco Áureo al Islam Contemporáneo. Y esto, bueno, pues es como que quisimos abrir un espacio donde se sintiera las grandes variaciones de la poesía que se ha escrito en Hispanoamérica, ¿no? Eh, y, y bueno, estamos muy bien, estamos justamente del barroco al slam, porque tenemos tres exposiciones, y la primera es justamente del modernismo, y después vamos a tener del slam, y después vamos a tener algo que está inserido dentro del periodo de vanguardia. O sea que somos pocos pero muy ricos, la verdad. Eh, eh, los ejes temáticos de la mesa es poesía española, poesía hispanoamericana, oralidad, y las palabras claves poesía, tradición y transgresión. O sea que tenemos todo acá. Para empezar, también tenemos aquí una representación de letras neolatinas de la UFRJ, porque tenemos todos los niveles de representación. Está María Lucia, que es de la especialización, después vamos a tener una de maestría y otra de doctorado. Entonces estamos bien. María Lucia es, como acabo de decir, es estudiante del curso de especialización Lato Sensu de Literatura Hispanoamericanas, de la UFRJ, y va a trabajar, va a contarnos sobre su proyecto que trata de Mercedes Matamoros. ¿Sí? María Lucia, creo que ella quiere hablar en portugués, ¿no? Sim, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Eu vou falar em português. Boas tardes, boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença. E então vou iniciar com a apresentação do meu projeto de pesquisa, que foi aprovado. Então, ano que vem iniciarei os estudos do mestrado na UFRJ. Estou muito satisfeita. Muito obrigada, professores, pela oportunidade. Meu projeto é a respeito de Mercedes Matamoros. Na verdade, O Último Amor de Safo, um conjunto de 20 poemas, um conjunto de 20 poemas, publicado em 1902, especificamente sobre a escrita e sobre o erotismo na poesia de Mercedes Matamoros. Pode passar o próximo, por favor, e deixar nele. Tá? Obrigada. Por que Mercedes Matamoros? Fui apresentada a Mercedes Matamoros durante as aulas de especialização, no primeiro semestre, especificamente nas aulas da professora Helena Palmeiro. E a forma como Mercedes Matamoros e sua ousadia na publicação, na produção de sua obra, especificamente nesses 20 poemas, nesses 20 sonetos que compõem o El Último Amor de Safo, são impressionantes, despertam admiração pela ousadia, principalmente de expressar o mundo erótico a partir da perspectiva feminina, algo que não acontecia até então. O mundo erótico era expresso, estamos falando de 1902, o período chamado de fim do século por alguns autores, inclusive Ana Moreira Palacios, e exatamente o apogeu do modernismo. O erotismo, as figuras femininas, ora representadas por mulheres satânicas, ora representadas por mulheres fatais, ora representadas por mulheres angelicais, estavam presentes nas poesias, mas sempre sob o ponto de vista masculino. Então, Mercedes Matamoros ousou apresentar essa perspectiva do ponto de vista feminino. E por falta nos estudos do modernismo hispano-americano uma aproximação mais profunda à obra dessa poeta.
que nasceu em 1851 em Cienfuegos, em Cuba, e morreu em 1906 em Havana. Foi contemporânea de José Martí, com quem trocou poemas, curiosamente não correspondência, mas poemas. Foi contemporânea de Julián del Casal, e sua ousadia já estava presente na sua participação em diversas tertúlias, em diversos encontros literários, e pela escrita de um poema, do primeiro poema, sobre a abolição da escravatura, contra a escravidão, chamado El Esclavo, que inclusive ficou sem ser publicado por algum tempo, questões de diplomacia ou política, né? E então, nosso objetivo com esse projeto visa nos aprofundarmos na obra dessa escritora original através de dois problemas fundamentais: as formas de construção e de elaboração da imagem erótica e os procedimentos de reescrita literária que são evidenciados claramente a partir do exercício de palincesto e de travestismo literário. Para abordarmos essas duas linhas de reflexão, então, em relação ao travestismo literário e ao palincesto, nos aproximamos de Gerard Genette, com sua obra Palincesto, Literatura segundo grau, na, na qual o autor postula que não existe, que todos os textos estão interligados, todas as obras literárias estão interligadas. E essa interligação pode ser feita de 5 formas diferentes que muitas vezes estão misturadas. A metatextualidade, a intertextualidade, a arquitextualidade, paratextualidade, é que nos interessa, a hipertextualidade. Por hipertextualidade, então, entende-se um texto chamado de A, o hipotexto, a partir do qual um texto B, ou o hipertexto, é construído. Esse segundo texto, o texto B, o hipertexto, não poderia existir sem a presença do texto A, segundo Genette. E dentro das possibilidades da hipertextualidade, nos aproximamos da transposição diegética. Por diegese, entende-se um determinado local no tempo e espaço, onde uma história acontece, é um universo relativo àquela história, àquela ficção, e que pode ser transposto para qualquer momento, uma vez que depende apenas da necessidade ou do desejo do autor, de quem está escrevendo. E além, dentro do travestismo literário, que também é uma possibilidade da hipertextualidade, segundo Genette, era uma reescrita do texto, mas voltada para uma aproximação irônica, satírica. E aí discordamos de Genette, nos aproximamos de propostas mais contemporâneas, como a de Ana Cristina Chiari, Helena Palmeiro, e de Ana Morília Palacios. Chiari nos diz que, a partir de um novo eu surgido na construção desse texto, que se junta ao eu do autor, vai ser possível esse travestismo literário. Helena Palmeiro já coloca que o travestismo literário nada mais é do que o reflexo da própria literatura, sendo falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Enquanto que Ana Morília Palacios considera que o travestismo, no caso, para Mercedes Matamoros, foi obtido através da apropriação do personagem de Safo, a partir de quem a autora pôde se permitir escrever livremente, inclusive traduzindo seus anseios, suas necessidades, seus desejos. Considerando que estamos falando de 1902, nesta época, os direitos femininos não existiam. As mulheres estão brigando por serem reconhecidas como algo além de um objeto que cuida de casa e que está sempre presente para o seu marido. Estão brigando pela possibilidade de estudar. Estão brigando pela possibilidade de receber os mesmos salários que os homens para uma mesma jornada de trabalho. Então, é uma época muito buliciosa. Muitas coisas estão acontecendo. E com a publicação desses 20 sonetos, em 1902, Mercedes Matamoros causou uma grande comoção. Na verdade, Maria de las Mercedes Dolores Leandra Matamoros del Valle causou uma grande comoção na crítica literária cubana da época. Os sonetos, os 20 sonetos, foram escritos no estilo sáfico, os sonetos sáficos, que em espanhol são compostos de 11 sílabas, com acento na quarta e oitava,
e foram extremamente apreciados pela crítica e, da mesma forma, discutidos de forma pejorativa e de forma até a questionar a sexualidade da autora, uma vez que o personagem adotado, Safo, de Lesbos, nos fazendo uma referência à palestra, à última palestra do primeiro bloco, Lesbos, é a ilha de Lesbos, onde vivia Safo, que supostamente teria amores homossexuais, e daí lesbianismo, a derivação de lesbianismo. E Safo, entre outras coisas, possuía uma escola para mulheres. E nessa escola para mulheres se ensinava cultura, uma vez que Lesbos ficava exatamente na passagem de uma grande rota comercial do Oriente para o Ocidente, e às mulheres de Lesbos era permitida diversas ousadias que as outras mulheres da época, das outras cidades da Grécia, não tinham acesso. A educação era permitida, eram tratadas como indivíduos. Então, era uma cultura diferente, sensível, a que se propagava em Lesbos. Especificamente, estamos falando do ano 600 a.C., em torno do ano 600 a.C. Safo e Faon, é a história de amor de Safo e Faon, que é a história que é relatada nesses 20 sonetos de A Último Amor de Safo, trata especificamente das fases do apaixonamento, do encantamento, do apaixonamento, da consumação do amor e, posteriormente, da rejeição, dos ciúmes, da frustração por não poder ter o seu objeto de desejo ao seu lado, o seu objeto de amor ao seu lado, a necessidade de vingança, já que ele não é meu, não será de mais ninguém, e, por último, a autodestruição, o suicídio, através do suicídio, por não poder realmente ter aquele objeto que lhe causa tanta frustração, aquele objeto, aquela pessoa que lhe causa tanta frustração. E exatamente esse faseamento do amor, do apaixonamento, que nos remete para a nossa próxima linha de reflexão, que é rápido, que é Georges Bataille. Seu livro Ela é Erotismo, inicialmente publicado em 1957, a versão consultada em espanhol de 2014 e de 2023, foram duas versões. E Bataille nos diz que o apaixonamento, essa fase do apaixonamento, está diretamente relacionada com o erotismo. O erotismo é uma busca incessante pelo contínuo, uma vez que somos seres descontínuos por conta de nossas regras, nossa forma de vida social, e o que buscamos através do erotismo, seja ele o erotismo do coração, o erotismo da religião, o erotismo do corpo, é uma continuidade, mesmo que isso signifique a morte, uma vez que na morte está a continuidade. E eu gostaria de citar duas observações, um texto de Bataille. Ele fala especificamente da poesia. La poesia lleva al mismo punto que todas as formas de erotismo, a la indistinción, a la confusión de objetos distintos. Nos conduce hacia la eternidad, nos conduce hacia la muerte y por medio de la muerte a la continuidad. La poesia é la eternidad, é la mar que se foi com el sol. E, para finalizar, por favor, o último, represento com um poema de Mercedes Matamoros chamado A Deixa, que inclusive foi censurado na primeira leitura pública que foi feita dos poemas, dos 20 sonetos, que traduz especificamente o que Matamoros queria dizer e sua ousadia. La bestia, en lo más negro de aquel monte umbrío, nuestro lecho faón he preparado. De mi pecho el volcán se ha desbordado, de la fiebre fatal ya siento el frío. No escuchas a los lejos al sombrío león que con rugido apasionado responde a la leona en el callado y hondo recinto de su amor bravío. Amémonos así. Ven y desprende de mi ajustada túnica los lazos y ante mi seno tu pupila enciende. Es el amor que humilla y que deprava. No importa, lleva a Safo entre tus brazos, donde loco el placer la rinda esclava. Obrigada. Pasó rápido. Muito obrigada. Muchas gracias, Malu. Por nada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora entonces proseguimos con Mariana, que nos va a traer también alumna de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es doctoranda en literaturas hispánicas y nos va a hablar del slam. Buenas noches. Yo
al final preparé esa presentación en portugués, así que pido perdón, pero la cosa que va fluyendo en el idioma que fluye a veces, Eso. pero a veces cambio. Hoy mismo. Bueno, no, no, lo siento. No, cerrado. El otro. Esse. Bueno, então vou falar do Islã Argentina, por la transsubjetividad, la poesía de Paul Gialdroni. Paul es un poeta de norte de Argentina, pasó los últimos años en el sur y ahora está exiliado en São Paulo por la situación de allá. Bueno, el Islam, ahora la bautizó la Islam en femenino, porque estou falando em espanhol, viu? A Islã, no feminino, estou me acostumando. Proposta da poeta do Islã das Minas, Memi Basta, é uma cena de poesia oral, protagonizada por mulheres em muitos países. Então, a gente acostumou a chamar no masculino, mas tenho investigado cada vez mais que isso não faz nenhum sentido, até porque a tradução é de Poetry Slam, né? A poesia Islã. Então, é a poesia, é a Islã, é protagonizada, são coletivas de mulheres em grande maioria. Não começou assim no Brasil, mas há algum tempo nós só temos campeãs e campeãs. Essa batalha de poesia, no Brasil, ela tem esse recorte muito forte de minorias, de grupos subalternizados, alteridades, identidades. A Islã, surgiu em Chicago, em 1980, através de uma ideia de Mark Smith, que tinha uma ideia de uma poesia para a classe trabalhadora, uma poesia de bar. E, por que não, Islã, que vem também de uma espécie de torneio de cartas e também dos torneios de beisebol, de basquete, tem a Grande Slam. Então, fazer disso uma brincadeira. Hoje, no Brasil, na Argentina, essa brincadeira é bastante séria. Nós temos campeonato mundial, nós temos campeonato Abya Yala. E no Brasil, a cena chega em 2008, o Roberto Estrela Dalva com Zap Slam. A poesia Zona da Palavra Autônoma, Zona Autônoma da Palavra, Zap. E também um jogo com cartas. Em 2011, chega na Argentina pelas mãos de Sol Fantin, com o slam Saca los Parlantes. Ambos os nomes deixam claro que a palavra e a voz serão amplificadas e liberadas em suas performances poéticas. Bom, como diz a nossa querida Heloísa Buarque de Holanda, e ela diz muito bem, a Islã são referências literárias que atuam como recurso político transformador dentro dos territórios periféricos. Isso em todos os países. Pode passar, por favor? Tem algum jeito de eu passar? Não, né? Bueno, não. Bom, porque eu vou ter que pular algumas coisas. Essa pesquisa é a minha pesquisa de doutorado, ela está em fase final e ela é feita sobre bases interseccionais. O que significa isso? É olhar para a interseccionalidade dentro dessas alteridades como um encontro, uma encruzilhada, como diz Carla Cotirelli, onde todas essas identidades se encontram e se atravessam. Por favor. É muito importante para essa pesquisa o conceito de colonialidade, anticolonialidade em relação gênero e sexualidade, né? Colonialidade do poder, do saber e do ser, e o que traz Lugones para a gente sobre como essa colonialidade, ela, a princípio, esse questionamento de Quijano era ainda muito patriarcal e muito heterossexual, e não tem por que sê-lo, né? Então, y ese por qué no tiene, porque serlo es una cuestión histórica, ¿no? No teórica ni nada, sino histórica. Por favor. A minha pesquisa, ela começou com mulheres lésbicas. E grande parte dessas performances que chamamos slammers transicionaram desde que eu comecei. Então, toda a pesquisa que eu havia feito sobre gênero, mulher, caiu por terra. Estudar, Mariana, estudar o queer. E tinha muito incômodo com a teoria queer. Até que eu me encontrei
né? Dentro de algumas coisas de Teresa de Lauretis e Butler e Preciado, mas Ansaldúa e teóricas mais do sul latino-americano interpretaram isso com queer, C-U-I-R, assim como Tatiana Nascimento, poeta de Brasília. E esse queer com C-U vem da teoria Q. É uma teoria queer, aqui do cu do mundo. Então, isso serve também como um guarda-chuva, né? Dessas diferenças cotidianas, sem tentar nos homogeneizar, mas trabalhando dentro de um guarda-chuva. Por favor, pode seguir. Ah, não, foto. Então, as pessoas LGBTQIA, dentro dessas identidades autorizadas, têm demarcado seu espaço na cena. E isso tem também atravessado, tem sido notado através dessas transições. O encontro dessas transições de gênero com a Islã não é casual. A Islã configura um espaço seguro para que essas transições aconteçam. Existe ali uma formação política revolucionária de reconstrução que afeta quem performa essa poesia, afeta o público, afeta a pessoa que está passando. São batalhas que acontecem no Brasil, nas ruas, e na Argentina, em bares, em centros culturais, em bibliotecas. Pessoas casualmente são convidadas a participar de uma slam. E ela envolve toda essa transformação. Então, partindo desse conceito de queer com CU, proposto, aqui geolocalizado no sul, no sul global, do mundo, Larissa Pelúcio, para pensar em como os poemas escreviventes dos poetas demonstram esse saber decolonial de reconhecer a potência que é a autorrepresentação. Bueno, pode passar a poesia de Paul. ¿Cuánto tiempo tengo? Está bien. Un minuto voy a ceder para que hable él mismo. Ajá, a ver. Eso. ¿Va a haber sonido? Era un mundo de hombres, sí, para hombres, sí. Y en esas formas de mundo, nada que yo quisiera ser o hacer podía valer. Lo que me pertenecía, la condena a contemplarlo toda la vida, desde salir hasta morir. Entendí todo lo que no debía ser para mí. Hubo un momento muy claro en que comprendí que jamás iba a ser hombre, y en ese mismo instante lo supe. Tampoco jamás sería mujer. Intenté darle respuestas a la existencia, explicarla sabiendo, conociendo, absorbiendo, y entonces leí y leí y leí y leí. Desde libros que encerré en mi mente, desde palabras del mundo y el mundo dentro de mí. Hubo un momento en el que vi morir a todos y todo a mi alrededor morir. Entonces entendí el peso de la libertad, libertad de la que me escondí. Me disfracé de todos esos géneros que jamás fui. Me rompí en el afuera, hice un funeral de mí. Todos me vieron morir, resucité. Lástima cortarlo. Ese es Paul en el Festival Latines, organizado por Islanda Minas en São Paulo en noviembre del año pasado. Este es un performance que particularmente a él no le gusta por su voz. No es la voz que él tenía antes y no es la voz que él tiene hoy. Por su tratamiento de transición, su voz no alcanza. Y la voz es muy importante en el Irlanda. Y Paul no tiene su ropa puesta. Y eso es un orgullo, porque recién había hecho la cirugía de transición de género. Y ese cuerpo habla, esa poesía habla por cuerpo, por voz, por su presencia, por los movimientos que hace mientras performa esa poesía, por esa voz que a veces se le escapa en ese momento de transición. Pido que vuelva a eso. Aquí tengo la letra, ¿no? De ese trocito de poema y eso. Quiero destacar esta parte en azul. Hubo un momento muy claro, momento en que lo supe. No pasa nada. Ese. Es en azul.
Hubo un momento muy claro, momento en lo que supe que jamás iba a ser hombre. En ese momento, en ese preciso instante, lo supe. Tampoco jamás sería mujer. Em, todo lo que involucra la slam dice lo mismo. La voz de Paul, el cuerpo de Paul, el performance de Paul. Por eso la cuestión de género ahí se sobrepone a toda la cuestión colonial. Puede bajar, por favor. Y entonces, utilizando Zumthor, digo que considero com efeito a voz, não somente nela mesma, mas ainda mais em sua qualidade de emanação do corpo e que sonoramente o representa de forma plena. El performance surge de varias prácticas artísticas, pero transciende sus límites. Combina muchos elementos para crear algo inesperado. Generalmente, el arte de performance se centra radicalmente en el cuerpo del artista. E isso Paul teoriza através de seu poema corpo, seu poema voz, e isso se nota no público. Paul ficou em segundo lugar nesse Slam Latines e fazia muito tempo que ele não competia, porque ele ocupava o lugar de presidente da Slam da Argentina e Slam Master, que é a pessoa que apresenta esses poetas. Então, essa pessoa não pode competir, porque ela politicamente tem um lugar ali. Então, fazia muitos anos que Paulo não competia, essa foi a primeira competição, e ficou em segundo lugar merecidamente para a Victoria do México, que é também uma poeta transcendental em sua voz. Pode. E, bom, aí de Preciado a gente tem, né, a cisgeneridade também é uma agente de controle do sistema, e é uma tecnologia biopolítica, né, que produz corpos héteros e cisgêneros. Então, nesse lugar, a teoria queer me serve. Também em Butler, sou constituída por um mundo social que nunca escorri. Né? O começo do poema, Paulo fala que ele olha a cidade da varanda, é a cidade maquete, e ele não consegue entender onde ele se encaixa ali. Nunca vai ser homem, cis, nunca vai ser mulher. E é isso, né? Nós nascemos nesse mundo em quais nossos padrões de comportamento são sempre ditados antes mesmo que a gente nasça, né? E o Paulo transcende isso através da poesia, que é uma tecnologia de produção de subjetividades, né? E ainda que a gente não consiga ver com nitidez completa aquilo que queremos entender, descrever e analisar, é preciso apostar na fertilidade da vida, mesmo quando tudo à nossa volta parece negar as suas possibilidades. Bom, por isso eu trabalho com autorrepresentação, e aí eu trabalho muito com a professora Regina Dal Castanher, que é bem parecido com o que a companheira estava falando antes, essa falta, às vezes, de representação na literatura, essa representação desses sujeitos, às vezes, muito plasmada, muito pouco dimensionada, né? Esses eu líricos, esses personagens nos romances, na prosa, que às vezes são muito chapados, né? O personagem LGBT, o personagem gay na literatura, que existiu pouco, era um personagem exotizado, era um caricata, e ele só tinha uma função na obra literária, ser gay. Se vamos para a lesbianidade, nem sequer isso. Porque é aquela tia solteirona, da vida amorosa dela não se fala, só do cuidado dos sobrinhos. Transgeneridade, aí, se vamos olhar para o cânone mais antigo, esquece. Bom, para finalizar, peço desculpa ter colocado grandes textos, mas é um trabalho novo que eu estou trazendo para vocês. Transsubjetividade e identidade. Bom, dentre os movimentos performados pelo lírico, há um, em específico, que me remete diretamente à teoria queer de Judith Butler, quando ele diz: "Y hubo entonces ese momento en el que comprendí, las preguntas son mejores que las respuestas." Nada é tão queer, ou melhor, especialmente queer, do que ter como resposta mais perguntas. Desde a escrita de Butler, passando por sua teoria e chegando até as teorias latino-americanas, que a transforma,
O que temos são perguntas que nos levam a mais perguntas. E aprender que perguntar é nosso objetivo e não nossa metodologia é a melhor maneira de subverter a rigidez da cis-heteronorma. Como diz Butler, solo la paradoja es la condición de posibilidad. Então, que nós, pesquisadores, pesquisadoras, entendamos que, às vezes, o fim da nossa pesquisa são mais perguntas. E que essa não é só a metodologia, mas é o nosso objetivo principal, muitas vezes. Obrigada. Bueno, y ahora tenemos nuestra tercera participante, Ivana Ramalho, que también es de la Facultad de Letras. Y que nos va a hablar de amor. De los eternos de María Martins y Naui Olin, ¿no es? Son poemas de amor. Entonces, Boa noite. Eu vou falar no meu idioma, eu gostaria de falar em português, eu prefiro. Se não fica à tem vontade. problema. Tá. Então, o tema desse trabalho de hoje é Los Eternos, de Maria Martins e Naui Olin, dois poemas de amor vanguardistas. Como eu cheguei até esses poemas, né? O meu objeto de pesquisa para minha dissertação do mestrado é a obra escrita da Maria Martins, né? Fazendo as pesquisas bibliográficas, né, para encontrar todo o material, eu encontrei um poema que ela escreveu chamado Explicação. E esse poema, inicialmente, ela escreveu em francês, depois ela traduziu para o português. Então, esse é o primeiro poema. E um outro poema, pode passar, por favor? Um outro poema escrito para Naui Olin. Então, rapidamente, vou tentar falar um pouquinho de quem são esses personagens, né, desses romances, né, esses dois poemas, né. Primeiro, Maria Martins, artista brasileira, escultora também, né, e Marcel Duchamp, artista plástico francês. Maria Martins, apesar de estar casada com o embaixador Carlos Martins, ela teve um romance, né, público, todo mundo sabia que eles tinham um relacionamento público com o Duchamp. Esse romance durou aproximadamente uns 3 anos, enquanto eles se conheceram em Nova York, esse romance aconteceu ali em Nova York. Quando o marido da Maria Martins é transferido para a Embaixada de Paris, ela fala para o Duchamp que ela vai embora e que ela não quer mais continuar com esse relacionamento e vai seguir o marido, né? O Duchamp não aceita muito bem a história, enfim. E nesse mesmo ano, ela, numa exposição dela em Nova York, ela lança esse poema, Explicação, gravado em placas de metal. Junto com as esculturas dela, ela escreve esse poema. E esse poema é um fim poético a esse relacionamento. Quando a gente lê esse poema, a gente entende claramente que ela estava colocando fim a esse relacionamento com o Duchamp. O outro casal, Naui Olin e Dr. Atli, ambos artistas mexicanos, né? Ele, pintor vulcanólogo, pintor, escultor e escultor vulcanólogo, né? E ela também pintava, esculpia, escrevia. Dr. Atli, o nome dele de batismo é Gerardo Murillo Coronado. E esse Atli é um termo em náhuatl que significa água. Então, ele se rebatizou com esse nome em náhuatl. Quando eles começaram esse relacionamento, o Dr. Atli e Naui Olin, ele batizou ela, que se chamava Carmen Mondragon, o nome de batismo dela era Carmen Mondragon, ele a rebatizou com esse nome, Naui Olin, que é uma referência ao quarto movimento do Sol na mitologia asteca, né? Naui Olin, no náhuatl, é com 2 L's, mas ela sempre que assinava as suas obras, ela assinava com um L só, né? Então, ela meio que essa persona, né, que ela incorporou depois desse batismo, né, ela assinava de uma maneira muito própria. Ela mesma já deu uma mudada nesse nome, né? Esse relacionamento de Naui Olin com o Dr. Atli foi um relacionamento muito conturbado, para dizer o mínimo, né? E o que a gente percebe, né,
na nossa pesquisa que durante o tempo desse relacionamento desses dois casais, eles tiveram uma intensa produção artística, né? Foi o momento em que eles produziram muito. Inclusive as esculturas mais premiadas, mais famosas, mais conhecidas da Maria Martins foram nessa época desse relacionamento com Marcel Duchamp. O Duchamp, inclusive, ele começou a grande obra dele, né, o Étant Donné, quando ele começou o relacionamento com a Maria Martins. O Étant Donné foi uma obra que o Duchamp deixou para ser aberta após a sua morte. Ele deixou inscrições para que essa obra só fosse aberta depois da morte do Duchamp. E, inclusive, no início era Étant Donné Maria, mas tinha o nome dela. Depois ele tirou, né? Essa obra está no Museu da Filadélfia, né? E é uma obra muito interessante do Duchamp lá. E é um quarto que você entra, tem uma parede de tijolos e na altura dos olhos tem dois furos. E quando você olha por ali, você vê uma mulher nua deitada num, numa, num colchão de folhas e tal. E inicialmente essa mulher tinha uma cabeleira negra, era Maria Martins, né? Nua, com as pernas abertas, era Maria Martins. Inicialmente era ela. Depois, quando ela terminou esse relacionamento, ele mudou a cor dos cabelos da mulher e colocou loiro, que era o cabelo da mulher dele, que ele se casou após. Então, e qual a relevância desses poemas? Qual a importância desses poemas, né? O primeiro, que foi escrito por Maria Martins para Marcel Duchamp, ele terminou o relacionamento, como se tivesse dado um fim poético a esse relacionamento. E o segundo, escrito por Dr. Atli para Nau Yolin, foi escrito no auge desse relacionamento, né? Naquele momento de amor intenso entre os dois. Então, esses poemas eles têm uma carga amorosa, erótica, sensual muito grande, né? Para a época, obviamente, né? Que a gente está falando da década de 30 e 40, que Nau Yolin e Maria Martins são contemporâneas, né? Uma nasceu em 1893, outra nasceu em 1894. E a gente entende... Pode passar, por favor? A gente entende, então, que esses personagens aí, esses artistas, eles mantinham um elo artístico, né? Além do elo amoroso, além do romance deles, esse elo era um elo artístico, né? Que os unia, que fazia com que eles produzissem intensamente, né? E como a gente entende esses artistas como artistas vanguardistas também, entendendo aí a vanguarda, para além de um discurso literário, mas como um gesto cultural, um discurso cultural, como diz a nossa professora Viviana Gelado, né, no livro Poéticas da Transgressão. Então, a gente entende a vanguarda como um gesto cultural, né? Esses artistas, além do... Esse relacionamento deles passava não só pela obra dele, o erótico passava por toda a produção deles, né? A gente conseguia ver isso em toda... Ficou nervosa? É chato isso, né? E aí, então... Tá. Então, se a gente pensar assim, que a gente está falando da década de 40, né? Essas duas mulheres, né, já que a gente está falando tanto de mulheres aqui hoje, em duas perspectivas tão diferentes, né, essas duas mulheres na década de 40, elas não eram bem vistas, obviamente, nas sociedades latinas. Né? Por quê? Maria Martins, né, nasceu no Brasil, Nau Yolin no México, né, mas ambas viveram muito tempo na França, depois voltaram para os seus países de origem. Mas elas nunca foram bem aceitas na sociedade, obviamente, né? Maria Martins esculpia mulheres nuas com as pernas abertas. Nau Yolin era modelo de nu e publicava autorretratos e fotos nuas, fotos com seus amantes, enfim. Então, essas mulheres elas não eram bem aceitas, elas não eram bem vistas na sociedade, né? E se a gente pensar que nessa época, não sei, década de 40, né? As mulheres não tinham essa liberdade de fazer o que elas estavam fazendo, né? Elas não poderiam da maneira como era feito, né? Elas não eram bem aceitas, por isso elas não foram bem vistas, né? Até hoje ainda tem muita coisa que se fala delas duas, né? Das obras dela. Maria Martins não foi nem um pouco aceita no Brasil. Quando ela chegou aqui, ela parou de esculpir
porque não gostaram dela. E o Brasil não estava pronto para ela, naquela época, né? Para aquelas formas que ela utilizava, né? Enfim, vamos passar para os poemas. Então, a gente vai passar logo para os poemas. Sim. O primeiro poema que foi escrito por Dr. Atul Pranawiyoli, poema sintético. Fulgor vertiginoso, radiación destructora de la muerte, ansia luminosa de mayor esplendor, desesperación de mayor vida, hoguera en cuyo centro vibra la llamarada azul de tu más vivo deseo, inquietud ardiente, energía radiante, flama suavemente coronada de áureo resplandor, fulguración en cuya lumbre la conciencia se precipitó como un planeta desorbitado en el fuego de un sol. Es tu nombre el más grandioso símbolo de las cosmogonías. Es tu boca la más humana de todas las bocas. Son tus ojos dos abismos abiertos entre el polvo sideral, anillos de una nebulosa a través de los cuales se miran los abismos del caos. Gloria ardiente es tu cuerpo y es tu pensamiento una rotación que conmueve el universo e ilumina mi corazón. Então, ele aí vê a Naui Olin como a fonte não só a fonte do amor dele, da energia, mas também de toda a perdição dele, né? Ele compara ela à energia do sol, mas que ali ele vai se perder e vai morrer, né? Desorbitada ao redor dela, né? Como se ela fosse o sol, toda a energia provém dela e ele está ali ao redor, sem saber direito o que vai fazer. Próximo, por favor, Rodrigo. Não precisa correr, tá? Mas aqui não vai dar tempo. Dá tempo. Esse é grande. Precisa correr. E esse, então, Explicação, que foi o poema que a Marie Martins escreveu pelo Marcel Duchamp. Ele inicialmente foi escrito em francês, foi traduzido pela Gisele Botti, e eu então traduzi para o espanhol. Vamos adiante. Sé que mis diosas y sé que mis monstruos siempre te sonarán sensuales y salvajes. Sé que a ti te gustaría ver reinar en mis manos la medida inmutable de los enlaces eternos. Te olvidas que yo soy de los trópicos y de más lejos he venido. Te olvidaste de todo eso, que de más lejos he venido. Se mezcla aún más en mis venas a la sangre quemada del astro ecuatorial, el orgullo bravío del español derrotado, ratando su victoria al moro perdido de éxtasis, la aventura portuguesa, imprudente destino, abdicando del oro y del poder en los brazos de Moema, la arrogancia holandesa, la inquietud irlandesa, una y otra sumisas al imperioso amor de que se disponen los hombres. Yo soy el mediodía pleno de la noche tropical. Todo es calma y resplandor. Ninguna hoja se mueve, ninguna falla rompe la eternidad del día. Un mismo torpor angustiante y mudo de los colores del pájaro, al olor de la flor, teje el mismo sueño. Y el jaguar todo lánguido de dulzura cede a la embriaguez del sueño. Solo el trance efímero de una cigarra corta la tibia espesura del silencio suave. De repente, el espacio es de plomo, palpitante y bravía despierta la floresta. En un temblar de espera y una ola de felicidad. Y de repente sube un soplo de locura. Y entonces el viento corriendo en altivo frenesí, el viento que canta y aúlla, y grande canción de fuerza y de deseo, el viento que ruge y regaña, desbordante y desesperado grita, su monstruoso amor en una confusión jadeante. Y durante largas horas las hojas y los árboles se entregan, se alejan y se entregan, se alejan y se entregan, hasta el buen cansancio de la unión vivida. Entonces todo vuelve a la tranquilidad inicial, reengendrada dolorosamente en la conquista de la plenitud. Y la vida, inocente harta, y la tierra fresca descansa, la tierra nuevamente virgen y misteriosa y cerrada, como aquella a que la vida no se atrevería a atormentar. Pode voltar para o primeiro? Tem tempo? Não. Sim. Tem? Então, nesses primeiros versos aí, a gente já vê ela falando para ele, né? A primeira exposição dela, que foi a Amazônia, ela colocou vários mitos amazônicos, né? Então, primeiro já sei que minhas deusas e meus monstros sempre parecerão selvagens para você, né? Ela latina e ele europeu, né?
Sei que a ti te gustaría ver reinar en mis manos la medida inmutable de los enlaces eternos. ¿Cuál es la medida inmutável de los enlaces eternos? Um anillo, não, en la mano para um matrimônio. Ele queria que ela ficasse, ele queria que ela casasse com ela, mas ela não quis ficar. Então, o próximo, aqui. Não, aí ela falou, no último, volta, Rodrigo, desculpa. Perdão, perdão. Te olvidas que eu sou de los trópicos. Não sou como ti, eu não sou como você, eu sou dos trópicos. Eu sou diferente, né? Por que que você acha que eu vou ficar aí com você? Eu sou diferente, vê que eu sou diferente. A próxima, por favor. Eu sou o meio-dia pleno da noite tropical. Eu acho que no poema do Dr. Atlee, quando ele compara Nao Yolin com o sol, né, ele dá o protagonismo desse relacionamento para ela. E ali a Maria Martins toma esse protagonismo para ela. Não, eu sou o sol, eu sou a meia-noite plena, eu que estou fazendo tudo acontecer, sou eu que mando aqui. Se eu vou ficar ou não, isso aqui é comigo, não é com você. Assim eu entendi. E aí, nesse segundo trecho, ela leva a gente para uma floresta. E aí, o próximo, o último, por favor. E aí, nesse último trecho, ela já compara ali o ato de amor entre eles, como se fossem as folhas e as árvores, né? Durante largas horas, os árboles se alejan e se entregam, e então todo vuelve a la tranquilidade inicial. E quando ele vai embora, ela volta então novamente virgem, misteriosa e fechada, né? Se fecha de novo, né? E aí no próximo eu coloquei duas obras aí, uma da Maria, outra da Naoi Olin, para a gente ter uma ideia da carga de erotismo que tinha para a época, né, gente? Para a época era uma coisa muito diferente, né, do que estava sendo feito. E é isso. Ótimo, muito obrigada, e é só isso. Obrigada. Bueno, quédate por ahí porque yo quería llamar a las chicas, María Lucia, Mariana, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerles, por favor. Agora estou eu. Vem mais para cá. Esperen que tengo que ver acá porque yo no soy de instrucciones. ¿Cómo se paga eso con papá? Bueno, entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna curiosidad para nuestras ponentes? No. No, sí, yo tengo. Ah, Rodrigo, por favor. Ah, entonces, prima, vamos a empezar. Sí, por favor, sí, empecemos. Ivana. ¿Podrías contarnos un poco más de pronto cómo es la relación interartística que había ahí de la relación entre Duchamp y la poetisa que escribiste para la... Maria Martins, ¿Sientes que hay de algún modo una contaminación o una influencia de... Totalmente. Tanto ele influenciava nas obras dela e ela influenciava nas obras dele, né? Eles ficavam no ateliê e juntos, né? E tudo que eles produziam era uma coisa até parecida, né? A obra do Duchamp é muito diferente, muito peculiar, né? Mas o que ela produzia, com certeza, faz parte do que eles estavam vivendo naquele momento, e ela reflete isso em tudo que ela produz. E na obra dele também, não só o Étant Donné, como o Rien Touché. Você já ouviu falar nessa, no Rien Touché? Então, a capa do catálogo dessa exposição era o seio da Maria Martins. Então, eles produziam juntos as obras durante esse tempo desse relacionamento deles. Então, eu acredito que, assim, eu vejo muita coisa, né, que as obras estavam realmente, elas estavam juntas, assim, muita coisa. Elas conversavam entre elas muitas vezes, né? Até pelos materiais que ela utilizava quando ela começou a usar o bronze, né? Ele ajudou muito ela nesse sentido. Te respondi? Obrigada. Posso aproveitar a pergunta dele, porque tem muito a ver? Você sabe se há algum conflito? Porque eu já vi muitas histórias assim, né? Quando uma obra de um casal romântico tem essa influência muito grande, né?
Tem um que é até famoso, que virou um filme agora, né? A Queda, La Caída, Som da Queda. Ah, eu vi esse filme. Então, esse filme é baseado em uma história real, né? Só que mudaram gêneros, né? Quem cai é a mulher de um É. apartamento e ele alega suicídio e essa mulher é latina, ele é um cara estadunidense e tem muita briga sobre Que ela produzia a e ele obra. não, É. né? E tem É. nesse caso deles Não, alguma não coisa tem, assim? porque enquanto eles estavam juntos, aliás, os quatro, enquanto eles estavam juntos, eles produziram muito. As obras mais importantes da carreira, tanto do Marcelo quanto da Maria Martins, foram feitas no momento desse relacionamento. Se você pegar a data de todas, esse aqui, o oitavo véu, já sei, no Vale, foram feitos nesse momento. O problema foi quando acabou o relacionamento deles, ele logo se casou com a ex-mulher do Matisse. Foi bem rápido. Ele trocou o nome da Maria pelo nome dela, que ela tinha, e trocou os cabelos negros pelos cabelos loiros, várias. Foi muito rápido, porque ele teve luto. precisava de uma inspiração, não sei lá. Acho que precisava de alguém, né? Não sei. Sí, Rodrigo. ¿Tú sí quieres preguntar? Viviana que tá falando No, si ali. quisieran otras personas. Não, Rodrigo não quer perguntar nada. Porque María Martín, yo no había oído nunca hablar de ella, pero por la recepción de las personas con las que parecía que fuera muy, muy conocida. No sé si es o no. Não, esse movimento todo de revisitar todas essas mulheres, né, com a Frida, Naui e Olin, a Maria Martins entrou nessa onda também. Porque o que aconteceu? Isso que eu falei, a gente falou muito rápido aqui, não dá para falar muita coisa. Mas quando ela fez muito sucesso lá fora, ela foi a primeira artista brasileira a fazer sucesso no exterior, né? E ela de fato fez muito sucesso em Nova York, em Paris. Só que quando ela voltou para o Brasil, a produção dela acabou, né? Ela não agradou, as pessoas não gostaram da obra que ela fazia, né? Então a produção dela acabou. Então foi havendo um apagamento dessa artista aqui no Brasil, né? Infelizmente, porque como toda artista vanguardista, ela pintava, esculpia, escrevia, todos eles, né? Todas as características dos Não, porque o Duchamp revolucionou as artes plásticas, né? Com aquele Red Maker, né? Não dá para nada é comparado ao Duchamp nas artes plásticas. Ele catapultou, ele levou a outro nível, né? Enfim, te respondi, minha amiga? Se não, pode perguntar. ¿Sí? No, entonces Mariana, yo quería preguntarte, porque yo leí aquí en tu resumen y tú diciendo de Islam las Minas, a Islam las Minas. A Islam las Minas, entonces, por lo que entiendo, acoge a todo el mundo, o sea, trans, cis, queer, etcétera, etcétera. O sea, no es más minas. Todos menos hombres cis. Todos menos hombres. Sí. Todas as classes de minas, né? Respondido. Todos menos. ¿Cómo você sabe que un hombre existe? Como você sabe o que é um homem cis? ¿Cómo, digo, ¿Cómo se Mira, identifica? mira, en Brasil no hubo problema en eso, pero en Argentina sí hay un caso problemático. Chisme, voy a contar chisme. Dale, cuenta chisme. Ah, no se puede poner una ropa para un slam, no se puede utilizar recursos musicales ni ropa. En el mundial hubo una persona que entre un poema y otro quiso cambiar y poner la ropa de su país, un traje típico, y no se pudo. Si él hubiera venido en traje típico, obvio, pero él quería cambiar y eso tenía que ver con el performance de poema, ¿no? Y en Argentina sí hay un caso muy difícil, porque no tiene nada que ver con el andaminas, pero es un hombre cis que se dice en la calle, hombre cis, o sea, es conocido socialmente en ese barrio, pero para slam, él se traviste. Y ese es un problema porque la gente no sabe dónde encajar eso. y con eso tenía que ver mi pregunta. Sí, sí. O sea, mi pregunta tenía que ver, tú lo dijiste perfecto, vos lo dijiste perfecto, no se sabe dónde encajar. O sea, mi pregunta es la siguiente, ¿no está muy encajado eso? O sea, digo, el modelo de la poesía slam, ya con la palabra campeonato, como si fuera una especie de
performance deportivo-poética, Ujú. por decir así, no presupone algo hasta, yo diría, contrario a la idea de las políticas del deseo, porque las políticas del deseo son la idea de no dejarse capturar Sí, por el sistema. Y de repente el propio campeonato de slam es una especie de inversión, es el antisistema, pero es sistemático también. pero podría Categoriza, ser, en la encaja, teoría sí. encuadra. En la teoría sí, pero en la práctica muchas veces, la mayoría de las veces no. No voy a decir que nunca, jamás, pero la mayoría de las veces no. Porque la cuestión del campeonato es que los grades son aleatorios, ¿no? No son escogidos. Así que cada uno vota lo que quiera, por lo que quiera, porque me gustó el tema, porque me gustó, me cayó bien, porque el performance me conquistó. Y lo Pero que hay un requisito para entrar, perdona que te interrumpa. no, No hay. no, Para por eso es inscribirse. el Pero es por antisistema. invitación. No, no, Pero no habías dicho que era por invitación. no, Ah, no sé. ¿Hay alguien que aquí quiere ser jurada? ah no, pero los que compiten, los participantes. No, se ofrece también, Ah, se ofrece. se ofrece también. Normalmente si llegas a la Islania, quiere hablar, quiere... Y en Brasil menos, pero en Argentina es maravilloso porque como en Brasil ocurre en plazas, en calles. En Argentina es bueno porque ocurre en zonas ya marginales de centros culturales. En Argentina tenemos muchas bibliotecas, ¿no? Que la gente frecuenta muchas bibliotecas comunitarias, centros culturales de barrios y la gente está en el bar y tiene algo escrito en el celu que nunca leyó a nadie y sube y participa y compite. Y, y si a la gente le gusta su valentía, aunque tiemble, gana. Aunque el performance no sea el performance comparado con la persona más experiente en slam, que ya sabe lo que le gusta normalmente, pues yo ya vi ganar. ¿No? Yo hice un trabajo de campo y ya vi muchas veces ganar. En Brasil es un poco diferente porque orgánicamente eh, en Brasil hubo así una influencia capitalista de la cosa del slam, porque esos campeonatos acabaron generando muchas posibilidades. Y hay poetas de slam que ahora están en telenovelas, con discos, sí, con discos. Es que por ahí pasa, o sea, también pasa, era una pregunta general, digamos, para todos. Digo, estamos en el Instituto Cervantes, ¿no? Estamos en el Instituto Cervantes siendo transmitidos a todo el mundo. Eh, ¿No cambió algo? Digo, obviamente, cambiaron cosas de la época de Matamoros, etcétera. Pero no, Eh, pero no, porque en Brasil, perdón, en Brasil el slam viene de la escena hip hop. Y la escena hip hop es muy machista, demasiado. Y en ese mismo territorio donde estaban los campeonatos de rimas, voy a falar en portugués, as batalhas de rima, era um espaço muito masculino, extremamente. Então, como o Islã no Brasil especificamente chegou nesse território, as poetas chegaram, e os saraus de periferia também, que acontece em bairro, Cooperifa, são um espaço muito ocupado por homens. Então, essas poetas ainda estavam sem saber o seu lugar. E o Islã das Minas, ele surge em Brasília, e ele é replicado em São Paulo e depois aqui. Como esse espaço onde as mulheres se sentissem mais à vontade para fazer os seus poemas, falar daqueles assuntos, né? Então, nesses territórios, talvez aqui no Instituto Cervantes, em alguns bairros, sim, mas principalmente nos bairros periféricos, eles ainda têm uma resistência maior a questões de gênero e sexualidade. Então, acontece. una O Islã das pregunta. Minas foi preciso. E aí isso mudou. Mudou. O Campeonato Brasileiro era só homens que ganhavam até então. Una pregunta, Lucía. ¿Usted pensó en algún momento algún vínculo porque Matamoros, José Martí, Delmira Buscini, Rubén Darío,
¿Pensó algún vínculo así de Matamoros con Delmira Agostini? Sim, na verdade, uma das propostas é exatamente contextualizar essa poesia de Mercedes Matamoros como antecessora até, como uma precursora da poesia erótica feminina antes mesmo de Delmira Agostini, Alfonsina Storni e Bona de Barbudo. Mas a poesia, em termos de data, realmente, é 1902, especificamente El Último Amor de Safo. Mas Mercedes Matamoros tem outros poemas, já faz poesia há muito tempo, com um cunho erótico, mas os mais famosos, que mais se destacaram, são esses 20 que compõem O Último Amor de Safo. Elmira Agostini publicou posteriormente, em 1917, 17? Mas foi posterior. Não, foi. O primeiro livro dela é Posterior. um pouco posterior, 1907, o primeiro. Sí, Mas y los otros son de 19, É. posterior. poderia haver uma influência sim, e eu gostaria muito de achar essa influência. Eu acredito que houve, mas não existe nada. Eu não sabia. Na literatura, até o momento, na nossa pesquisa, ainda não encontramos nada. Mas perguntas geram perguntas, Talvez sempre. tenha algo no arquivo de Delmira Agostini no Uruguai. Eu estava pensando se ela escreve sobre as escolhas formais dela, porque o soneto, e uma forma tão específica em termos de distribuição acentual do soneto, significa também uma espécie de prova, de demonstração de... Por que usar essa palavra? ¿Cuál era la palabra? Não ouvi. Maestria técnica, Aham. né? Sim. Então, você teve acesso, você descobriu alguma correspondência ou algum texto de outro tipo, sei lá, prefácio, alguma coisa que ela comente as escolhas formais? Não, dela? ainda não. Porque acho que isso também tem a ver com o que está com Casal, né? Tem a ver com o que está aí. Vamos a hacer una pausa para responder una pregunta del chat y Sí. seguimos. Mirad, vamos a leer, si os parece, una pregunta que nos formula Cintia Martínez. Dice, felicidades por las ponencias a las tres investigadoras. Me interesa preguntar sobre el slam de poesía o poetry slam. Sé que la ponencia se centró en un poeta específico, pero me gustaría saber si durante su proceso de investigación encontró expresiones poéticas que se hayan colado y que no necesariamente se identifiquen con temáticas o formas discursivas y performáticas disidentes. Que se hayan colado. Que se hayan infiltrado, infiltrado. Y no sean necesariamente disidentes, sino que igual, pues, no sé, por ejemplo, sea un poeta que habla de no sé, de igual una temática Sí. un poco más convencional, Ah, o menos sí, no, reivindicativa. sí, hay de todo en la isla. Hay de todo en la isla. A nivel mundial hay de todo. En Brasil hay de todo. Hay slam que habla solo de amor. Hay un montón ahora en Brasil que no se habla de temáticas políticas. Mucha gente asocia la slam a las temáticas políticas, pero ese es un reflejo de las redes sociales, el acceso. La poeta que ganó el premio Jabuti, pero no, hay de todo en el slam. Y como la pregunta anterior, yo dije que no había habido ningún problema en cuestión de género e identidad de género en Brasil. Nunca vi nada más conservador, por así decir, o irrespetuoso, o que va en contra de lo que la comunidad busca en Brasil. Yo ya escuché de una persona que escuchó a una persona no interior de Minas, que havia um poeta falando sobre o Bolsonaro no seu poema, exaltando. E bem diferente, porque a maioria dos poemas criticavam isso naquele momento em que ele era presidente. E foi um caso tão único que chamou a atenção, né, dessa pessoa que é da cena, que é organizadora de vários desses eventos e que nunca se esqueceu. E
sim, se encontra, às vezes, bastante coisa. Quiero usar los términos de la pregunta, porque me faltan palabras para que yo no diga ninguna tontería. Disidentes es la principal. Que no, no necesariamente jamás, pero hay que, algunas que no se identifican y que incluso van a hablar de eso de otra manera, no de una manera conservadora o prejuiciosa, pero de otra manera, de otra perspectiva. Siempre, sí, ya vi muchas veces. La verdad es que sí, pero no gana. No gana. No gana. En el mundial, perdón, No. un trocito más, en el mundial eso fue muy provocativo, el mundial que fue el año pasado en Brasil, que el poeta español se puso a llorar porque le dio vergüenza subir al escenario luego de varios poetas indígenas de varios países de Abya Yala hablando de la colonización. Y, y él recibió la misma acogida de esos poetas para que subiera e hiciera su performance y hablara de su poema, pero eso no es malo para nada, mucho por lo contrario, se crió ese encuentro, esa conversación y se transformó la poesía de él. Él justo se puso a reescribir, a rehacer y se transformó él, se transformó la poesía y eso es un encuentro muy bonito y pero a la vez si al jurado no le gusta, no le gusta pues. El jurado es aleatorio, como yo dije. Sí, ¿hay más preguntas en el chat? No, no. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Otra pregunta? No. María Luz, a mí me entró una curiosidad porque tú mencionaste a Janet y a la diégese. Expressão diegética. Exactamente. Isso não é de la narrativa, como tu encajas aí na poesia? Porque especificamente os 20 poemas que compõem a Luz de Safo é uma narrativa, apesar de estarem na forma de poemas, né? É uma narrativa de um apaixonamento que culmina com a morte. Então tem uma sequência de narração, tem uma sequência narrativa. O encantamento, o encontro, a declaração, o apaixonamento, a consumação do amor, os ciúmes, a traição, o pedido de desculpas, o retorno do relacionamento e depois a ruptura e a tentativa de assassinato do objeto da paixão e finalmente o suicídio da própria Safo porque não consegue manter o seu amor, o seu objeto de paixão, que é Faon. Então, para se livrar de toda essa angústia, ela se suicida, se joga da rocha de Leucades. Há uma lenda em relação a esse suicídio. Se eu tiver um tempinho, posso falar rapidamente. Supostamente, a rocha de Leucades foi uma orientação do deus Apolo para aqueles que sofriam de um amor que não era correspondido. Então, se você se jogasse dessa rocha de Leucades, você se livraria daquela tormenta de amor. Mas a maioria morria na queda. Poucos sobreviveram. E os que sobreviveram alegavam que realmente tinham se curado daquela dor de amor. Mas a mayoría morrió. Gracias por la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno, entonces, muchísimas gracias a los ponentes y cerramos de poesía y bueno, los esperamos a todos mañana a las 11 de la mañana que tenemos otra mesa con exponentes de narrativa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Segundo, solo con el aplauso también de los colegas, las colegas que están viéndonos desde diferentes lugares. Y también os invito a bueno, igual, tiene que ver igual creo que más con Manuel Puig, pero abajo hay un concierto de un tenor peruano que va a cantar una serie de boleros y canciones de amor muy cisgéneras, pero no por ello menos bonitas. Gracias.